Bem-vindo, Pedro Tavares, secretário-Estado da Justiça, tem desempenhado várias funções centradas na modernização do Estado, inovação e a governação. Foi, por exemplo, coordenador da estrutura de missão para a expansão do sistema de informação cadastral simplificado. Foi também técnico especialista em transformação digital. Foi ainda o ponto de contacto da OCDE em diferentes iniciativas de transformação digital. Desde há muito que se fala de desmaterialização dos processos judiciais, ou seja, o fim do papel e a tramitação digital dos autos em determinado processo. Isso é uma realidade na jurisdição civil. O que é que o Governo fez para que essa também seja uma realidade na jurisdição penal e na jurisdição administrativa? Olá, muito bom dia. Portanto, o que nós estamos realmente a fazer é este processo de assegurar esta tal tramitação. Nós temos estado a trabalhar naquilo que chamamos a interoperabilidade entre os sistemas. Nós desenvolvemos, e é preciso ver que Portugal tem desde 2000 um sistema de tramitação digital, no início o Hábilos, depois o Sítios e o CITAF. O que temos estado a fazer é, por um lado, ligar estes sistemas entre si, seja naquilo que são a primeira instância e também nos tribunais superiores, e, sobretudo, ligar com as outras entidades da administração. Ligar, por exemplo, com a administração tributária, com a segurança social. A semana passada fizemos um protocolo com a GNR para ligar aquilo que são os autos com a GNR. Todos os anos circulam 180 mil autos com a GNR e 240 mil com a PSP. Nós já tínhamos uma interoperabilidade com a PSP, mas obrigava que, por exemplo, no caso da GNR, tivéssemos cerca de 180 mil deslocações físicas que ocupavam, de facto, muito tempo desse trabalho. Portanto, o que estamos a construir é um sistema muito mais avançado e muito mais eficiente na lógica de todos os operadores, todas as instituições poderem comunicar entre si de forma desmaterializada, ou seja, que eu não tenha... Não tenha que levar papel de um lado para o outro. Sobretudo, ou seja, nós já temos o sistema desmaterializado em cada um destes, seja no CITAF, na administração comum, na jurisdição comum ou na administrativa e fiscal, já está desmaterializado. Mas depois, se fosse para um tribunal superior ou se fosse para outra, o órgão de polícia criminal, por exemplo, tinha de novo ser em papel. Ora, a preocupação que temos com o programa de recuperação e resiliência é construir toda esta lógica em que nós temos o digital por definição e que todo este sistema é ele próprio digital. Isso tem alguma data, por exemplo, para que esse sistema esteja já implementado no 100% e para que não haja papel, por exemplo? O nosso objetivo, o que estamos a trabalhar agora, é a concretização do programa de recuperação e resiliência. Portanto, a Justiça tem um investimento de 266,9 milhões de euros no PRR, chamada Justiça Económica e Ambiente de Negócios, para que este processo seja concluído durante a vigência do PRR. O que estamos a fazer em muitos casos é acelerar estas datas. Garantir que, naquilo que é esta tramitação, por exemplo, a tal interoperabilidade, nós temos 23 interoperabilidades hoje em dia, com 14 entidades, estendê-las aos reguladores, estendê-las a mais órgãos de polícia, estender, por exemplo, à segurança social, tudo isto seja feito no decurso destes próximos 2 anos. Muitas destas interoperabilidades já existem hoje. Nós, neste momento, com aquilo que são as interoperabilidades, conseguimos poupar cerca de 1 milhão de horas já naquilo que são as interoperabilidades que já existem e nas eficiências que já existem do que já foi montado em todo o sistema, e o que queremos é, ao longo do programa de recuperação e resiliência, é também acelerar esse processo. Portanto, no espaço de um ano e meio, vamos ter tudo isto concluído. Muito bem. Faz sentido, assim, que isso era uma realidade que se falava há alguns anos, ou uma possibilidade que se falava há alguns anos, já não faz sentido que se crie uma plataforma nova para que, por exemplo, os tribunais, o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal, por exemplo, estou a falar do inquérito no processo penal e na fase de inquérito, já não faz sentido que se pense numa plataforma única para todos. Faz sentido é que se aposte nessa interoperacionalidade, se eu bem percebi. Interoperabilidade. Nós estamos a criar uma plataforma única. É só que essa plataforma única é feita de um ecossistema. Chama-se isto o e-tribunal. Ou seja, o que é o e-tribunal? O e-tribunal é um sistema que vai desde a fase de inquérito e, portanto, ligando, evidentemente, o Ministério Público, que liga com os órgãos de polícia criminal, que liga depois diretamente com o tribunal e, portanto, todas estas componentes têm por detrás um sistema único, e portanto estamos a falar de um sistema, tanto para a jurisdição comum como a administrativa e fiscal, um sistema por trás que seja mais forte, mais resiliente, que evolui os sistemas que já existem. E depois a parte muito importante, para cada um dos utilizadores, estamos a falar dos juízes, estamos a falar da magistratura no Ministério Público, estamos a falar dos mandatários, das secretarias e dos próprios cidadãos, nós temos interfaces que eles próprios são desenhados para cada um deles. Porque essa é a grande diferença face ao sistema anterior. Nós, quando desenvolvemos estes sistemas, foram sistemas desenvolvidos
o conceito, um bocadinho em inglês, a expressão one size fits all, ou seja, um sistema igual para toda a gente. O que estamos a fazer agora é um modelo diferenciado, ou seja, os juízes, nesta altura, têm o sistema que é o magistrados, focado naquilo que são as necessidades que eles têm, da forma, com o acesso que eles têm, com sistemas muito avançados de pesquisa que lhes permite, por exemplo, perceberem milhões de documentos, processos que tenham relacionados por palavras, e portanto algo que é muito importante, porque estávamos antigamente a falar de um sistema mais antiquado que tinha PDFs. Hoje em dia temos pesquisa por palavras com informação relacionada, os próprios documentos poderem eles próprios ser ricos em termos de informação. A mesma coisa que está a ser desenvolvida agora também na área do Ministério Público para os procuradores, e o interface dos mandatários, que aliás lançámos a primeira versão ainda há 3 semanas atrás e que já tem 15 mil acessos, teve já 15 mil acessos em termos de notificações, que permite para já aceder às notificações, mas que muito em breve permite de uma forma unificada que os mandatários, em vez de terem que ir a cada uma das jurisdições e sistemas inserir as peças processuais, etc., o possam fazer no sistema, ou até, mais uma vez, a questão da interoperabilidade, ou até o possam fazer nos próprios sistemas deles, com interoperabilidade segura com os tribunais. E temos agora também o outro lado, Secretário-Estado Pedro Tavares, que é o Parque Tecnológico da Justiça. Muitos tribunais, por exemplo, não têm equipamento informático que funcione em condições ou com celeridade suficiente para permitir, nomeadamente, a apresentação digital da prova. Temos em breve julgamentos como o caso Espírito Santo, a Operação Marquês. Será possível que esses julgamentos já possam ser feitos num ambiente totalmente digital, por exemplo? É esse o trabalho que estamos a fazer. Nós já investimos cerca de uma renovação tecnológica de 7.500 computadores nos últimos anos. Nesta altura vamos instalar, já está o processo final de contratação, na fase de apreciação do Tribunal de Contas, de mais 1.500 computadores. E estamos a investir nas salas de audiência um concurso de 15 milhões de euros para equipar as salas de audiência e também salas de audição de menores, que vão permitir ter videoconferência de grande qualidade, microfones que permitem, por exemplo, a transcrição eletrónica. Para quê? Para reduzir essas tarefas manuais que os oficiais de justiça tinham de fazer de uma forma mais manual. Portanto, essa renovação completa também está a acontecer. Mas já agora dar nota. Tudo isto também é necessário associado à formação e competências. Porque é algo que é muito importante. Nós podemos ter equipamentos de topo de gama, podemos ter sistemas de topo de gama, mas se as pessoas não utilizarem, não souberem utilizar e não utilizarem este tipo de sistemas, seja naquilo que são os auditores que depois virão para as magistraturas, sejam os oficiais de justiça, sejam os gestores destes projetos, se eles não tiverem competências para utilizar esses sistemas, os sistemas não funcionam. E, portanto, esse também investimento que estamos a fazer também é essencial para que todo este processo ele próprio tenha sucesso. Por exemplo, o caso do Universo Espírito Santo já teve pronúncia, vai ser julgado. Há algum esforço especial do Ministério da Justiça para que, por exemplo, aquele julgamento existe essa imagem, lá está, de modernização da justiça, em que aquela sala de audiências possa ter condições especiais? Como eu referi, este concurso que foi lançado, nós lançámos esse tema num concurso de 15 milhões de euros, é para equipar todas as salas de audiência. Portanto, nós estamos a equipá-las já, nesta altura, o procedimento está a decorrer, é um procedimento grande, e, portanto, vai equipá-las todas. Não lhe posso dizer especificamente relativamente a determinados casos, porque isso tem a ver e está relacionado com aquilo que são os pedidos depois em cada uma das comarcas e dos tribunais, mas o que quero garantir é que todas as salas estão preparadas para isto. E não vamos ter aquelas queixas habituais de a lentidão no sistema, de lentidão na rede. Nós temos estado a investir tanto na componente aplicacional como na componente de equipamentos e também na infraestrutura. Para evitar essas situações. Aumentar a resiliência e, portanto, tudo isto funciona em conjunto e queremos que funcione em conjunto. Deixe-nos falar de uma outra área também, Sr. Secretário de Estado, que diz muito aos cidadãos e às empresas, a área dos registros, predial, comercial, civil. Que passos concretos de desburocratização e de simplificação foram dados nos últimos 2 anos? Também aí é uma área extremamente relevante esta renovação e a oportunidade que temos do Programa de Recuperação e Resiliência. Portanto, nós temos os chamados ciclos de vida, seja o de cidadão, seja o ciclo de vida da empresa. O objetivo, no caso da empresa, é garantir e assegurar que esse processo é cada vez mais simples e cada vez mais, como se refere, desburocratizado. Certo. Ou seja, por exemplo, nós lançámos ainda em maio a criação da empresa online que permite, num tempo médio de 10 minutos, seja possível criar uma empresa. Seja em português, seja no acesso multilingüe, quer dizer que um cidadão também num outro Estado-membro pode, com mais facilidade, criar
uma empresa, e todo esse ciclo de vida implica esta ideia que nós na administração pública temos que ter, que o cidadão só tem que dar a informação uma única vez. Porque a administração é que tem que comunicar entre si e tem que ter esta informação entre si. E este é algo que é essencial nós termos esse trabalho. A outra é cada vez estes sistemas sejam mais simples. Portanto, na área das empresas, esse ciclo de vida, que aliás é uma meta de desembolso, que é em março, que termina já em março do próximo ano, vai implicar todo este sistema. Ainda esta semana, quarta-feira, vamos lançar para a nacionalidade, que é uma área em que nós, com a pressão também da própria procura dos pedidos de nacionalidade, tínhamos tempos de resposta que eram realmente longos e que temos que acelerar. Portanto, nós estamos a lançar um novo sistema de tramitação da nacionalidade. Neste momento já é possível para os mandatários submeter online, o que permitiu retirar pressão do atendimento presencial associado a este atendimento. Ora, este sistema tem para os funcionários algo muito importante, que é tal, liberta-os de fazer tarefas manuais. Em muitos casos, muito do trabalho que estes funcionários tinham era de enviar determinados pedidos para as entidades que têm que certificar que aquela pessoa não tem qualquer antecedente criminal. Era todo este trabalho de tramitação associado que nós estamos a fazer. Ora, o que vamos agora também com este sistema novo é assegurar que todo ele próprio será feito. Só para lhe dar aqui um exemplo do impacto que um sistema tecnológico tem. Nós, na quarta-feira, pelo facto de implementarmos este novo sistema, conseguimos passar do sistema da nacionalidade para o sistema de identificação civil 23 mil pedidos de nacionalidade. O que quer dizer que só com esta interoperabilidade é possível que o sistema em si possa ele próprio tramitar 23 mil pedidos quase de um dia para o outro. Isto significa que a tecnologia tem aqui um impacto muito grande nos processos. O facto do Governo estar em gestão não afeta nada dos planos até março? Não, porque a componente do Programa de Recuperação e Resiliência deve e é uma oportunidade para acontecer. Ou nós aproveitamos o Programa de Recuperação e Resiliência como uma oportunidade única para renovar os registros, que têm associadas metas de desembolso muito concretas e que têm que ser elas próprias aceleradas, não está a afetar. E porque a própria administração, isto é importante, porque a própria administração tem de ser ela própria capaz de poder fazer estas reformas. Não pode ser só o governo, que obviamente dá orientação política, mas há uma concretização associada aos nossos serviços públicos que é essencial. Por isso é que estas competências são tão importantes, que é para que eles possam continuar e prosseguir estas reformas. Deixa-me falar de inteligência artificial. Há experiências internacionais que apontam para a utilização de inteligência artificial na administração da justiça. Por exemplo, no Canadá houve uma experiência de que a inteligência artificial podia decidir processos simples de contraordenação rodoviária. Nos Estados Unidos, a inteligência artificial ajuda a definir em alguns estados o risco de fuga, ou a reincidência criminal, e essa informação é utilizada para definir o montante das cauções. Em Portugal, ou na Europa, estamos muito longe desta realidade. Felizmente, nesse aspecto, estamos longe dessa realidade. A pergunta era neutra, não tem juízo de valor. Não, mas eu reforço que a Europa, e ainda agora está a ser finalizado o regulamento europeu, tornando a Europa um dos países mais inovadores na área de inteligência artificial, porque regula também muito do que deve ser os limites daquilo que são, do que é esta tecnologia. Esta tecnologia tem um impacto fantástico para aquilo que pode ser também a modernização da administração pública. Nós utilizamos a inteligência artificial para automatizar tarefas que eram repetitivas, retirando muito do que é o trabalho manual das pessoas, por exemplo, na pesquisa de documentos, por exemplo, na criação de sistemas que, através da tecnologia da área generativa, que ajudam o cidadão a identificar a informação mais rapidamente. Na estatística também, por exemplo? Na componente a estatística da justiça não é propriamente muito boa em Portugal. Tem havido alguns desenvolvimentos, se calhar, mas tem sido bastantes desenvolvimentos. E, portanto, muito do trabalho que estamos a fazer é também criar, quando nós estamos a evoluir esses sistemas, a própria componente estatística também terá aquilo que nós chamamos uma base de informação, que aliás temos ainda agora 64 datasets abertos relacionados com a justiça, mas que ajuda muito esse trabalho. Mas isto dá nota que o que estamos a fazer na inteligência artificial é assegurar que damos a todos os atores da justiça mais ferramentas para eles pesquisarem informação, por exemplo, para os juízes pesquisarem informação mais rapidamente, para, por exemplo, anonimizarmos aquilo que são as decisões judiciais sem ter uma necessidade manual de poder ser feito. Agora, isto não substitui nunca a necessidade e aquilo que é o fator humano na decisão. E todo o processo de decisão tem de ser sempre feito
pelo fator humano. E, E portanto, nesse risco sentido, inaceitável será impossível. nesse sentido, Secretário de Estado, percebo que tem algumas reservas em questão em relação a isto da inteligência artificial, mas, por exemplo, os juízes no documento da reforma da Justiça defenderam a utilização da inteligência artificial nos tribunais como assistente judicial eletrónico, que, por exemplo, ajudaria a escrever sentenças, mas sempre lá está, como dizia o Secretário de Estado, com o juiz a ter a última palavra. Essa seria uma realidade jamais execuível, no seu entender? Não, estamos a trabalhar nela, aliás, com o próprio grupo de trabalho constituído pelos conselhos e pelo Ministério Público, que visa dotar a tal interface dos magistrados desse tipo de ferramentas. Ou seja, ajuda o magistrado a trabalhar na pesquisa da informação, na proposta daquilo que é a formulação de um sumário que ele próprio depois pode completar. Ou seja, há aqui muito trabalho que nós podemos fazer com a utilização desta inteligência artificial. Portanto, nós partilhamos daquilo que são essas recomendações e não só partilhamos, como estamos a atuar. E o sistema do magistrados vai ser, é já hoje em dia, um dos sistemas mais inovadores a nível internacional e vai ser um dos sistemas mais inovadores precisamente com a utilização da inteligência artificial de alta inovação. Deixa-me fazer uma última pergunta que é inevitável. O Governo está de missionários, tem a gestão. Foi um fim abrupto em que a Justiça está no centro da decisão do Primeiro-Ministro. Fazia-lhe duas perguntas. Em primeiro lugar, se partilha das críticas do Primeiro-Ministro à Justiça, e em segundo, nomeadamente ao Ministério Público. Em segundo lugar, se está disponível para continuar este trabalho. Bem, não me compete, evidentemente, pronunciar-me sobre casos específicos relativamente a este trabalho. O que me compete é dar ao Ministério Público e aos órgãos da Polícia Criminal, nomeadamente à Polícia Judiciária, meios, nomeadamente tecnológicos, para que seja possível concretizar a missão. Nós triplicámos o investimento que estava previsto para o Ministério Público naquilo que é a componente tecnológica, demos à Polícia Judiciária meios como nunca existiu, seja ao nível de recursos humanos, seja ao nível tecnológico, e é isso que é de facto essencial. E, portanto, eu diria que há espaço para continuar e prosseguir esse trabalho. Eu, evidentemente, estou nesta altura ocupado e preocupado em garantir a execução daquilo que é esta reforma, porque isto é uma oportunidade única. Ou nós aproveitamos este momento para transformar a justiça, que não é só feita, como eu digo, de tecnologia, é feita de pessoas, é feita de competências, é feita de processos, mas que tudo isto em conjunto ajuda a que a eficiência da justiça seja muito melhor. Pedro Tavares, Secretário de Estado da Justiça, muito obrigado pelo seu testemunho neste Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado.